Ricardo acordou com o corpo todo doendo naquele chão duro de concreto, perto do Anhangabaú. Um despertar que já tinha virado rotina nos últimos 6 meses, mas que nunca deixava de ser humilhante para quem tinha dormido em colchões de 1000 fios a vida toda. O frio da manhã paulistana cortava a pele suja e servia como um lembrete cruel de que a antiga vida dele, comandando uma construtora milionária, tinha virado pó por causa da ganância de quem ele chamava de irmão. Ele tateou a mochila surrada que usava de travesseiro com um desespero silencioso, conferindo pela 1000ª vez se o pendrive ainda estava lá, naquele bolso secreto rasgado, porque aquele pedaço de plástico era a única coisa que separava a verdade da mentira que o Felipe tinha contado para o mundo. As pessoas passavam apressadas para o trabalho e desviavam o olhar, como se ele fosse parte da sujeira da calçada, ignorando completamente que ali, encolhido e fedendo a descaso, estava um homem que meses antes assinava cheques que compravam prédios inteiros, agora reduzido a nada além da roupa do corpo e da mágoa que queimava no peito. A fome naquela manhã estava batendo de um jeito diferente, revirando o estômago vazio e misturando tudo com a saudade insuportável que ele sentia da Fernanda e dos meninos, a Sofia e o Lucas. A imagem deles indo embora de casa, com aquele olhar de decepção e nojo, acreditando que o pai era um corrupto sujo, era um filme que rodava na cabeça do Ricardo sem parar, torturando cada minuto que ele passava acordado. Ele sabia que tinha as provas naquele pendrive, todos os documentos que mostravam como o Felipe desviou a grana e armou a fraude. Mas a ironia cruel era não ter 1 centavo no bolso nem para entrar numa lan house e mandar aquilo para alguém. Ele se sentia preso num pesadelo sem fim, invisível para a sociedade que antes o aplaudia, e naquela altura do campeonato, a vontade de desistir e largar mão daquela luta injusta estava quase vencendo a teimosia dele de provar que era inocente. Ele se levantou meio tonto, sem saber para onde ir, sentindo que aquele dia tinha tudo para ser só mais um capítulo daquela desgraça, sem imaginar que a sorte dele estava prestes a mudar numa esquina qualquer. Foi nesse momento de fundo do poço que uma sombra pequena parou na frente dele, bloqueando o sol fraco que tentava esquentar o asfalto. Ricardo levantou os olhos cansados e deu de cara com uma menina de uns 9 anos, vestindo um casaco que cabia 2 dela dentro, mas com um olhar que parecia enxergar a alma da gente. Era a Clara. Uma garota que vivia naquelas ruas desde que a avó tinha falecido e que estendeu a mão suja, oferecendo a metade de um sanduíche amassado, como se estivesse entregando um prêmio. O gesto foi tão genuíno e inesperado que o Ricardo ficou sem reação por uns segundos, encarando aquele pão como se fosse ouro, porque fazia dias que ele não sabia o que era comer algo que não viesse do lixo. Ele aceitou com a mão trêmula, sentindo um nó na garganta que não era só fome, mas uma vergonha absurda misturada com gratidão, enquanto a menina simplesmente sentava no meio-fio ao lado dele, sem se importar com o cheiro ou com a aparência dele, puxando papo como se fossem velhos amigos se encontrando num café. Enquanto ele devorava aquele lanche, a Clara começou a tagarelar, com uma sabedoria que não batia com a idade dela, falando de um jeito leve, sobre coisas pesadas que derrubariam qualquer adulto. Ela contou que a avó tinha ensinado que a rua era dura, mas que a gente não podia deixar o coração ficar duro junto, senão a vida perdia a graça e a esperança morria de vez. O otimismo daquela criança era uma coisa surreal, quase inabalável. E aquilo bateu no Ricardo com a força de um soco, porque ele, um homem feito que teve tudo, estava ali entregue, enquanto ela, que nunca teve quase nada, falava de fé e resiliência sorrindo. Ela falou da família que tinha arrumado ali por perto, o seu Antônio e a dona Lúcia. Gente que se protegia embaixo,
do viaduto e convidou o Ricardo para conhecer eles, dizendo com a maior naturalidade do mundo que ninguém devia ficar sozinho numa situação daquelas. Foi a primeira vez em meses que ele se sentiu enxergado como ser humano e não como um estorvo. E aquela energia da Clara começou a acender uma faísca que ele achava que já tinha apagado. Clara puxou Ricardo pela manga do casaco velho e guiou ele até o acampamento improvisado, onde o seu Antônio e a dona Lúcia ficavam, bem ali debaixo da estrutura pesada do viaduto. Era um canto protegido do vento, montado com papelão e cobertores que a cidade descartava, mas organizado com um cuidado que chegava a doer de ver, mostrando que ali morava gente de verdade. O seu Antônio, um senhor de barba branca e mãos calejadas, recebeu o Ricardo sem fazer nenhuma pergunta invasiva sobre o passado ou o porquê dele estar naquele estado. Apenas ofereceu um copo de café ralo que estavam esquentando numa lata com álcool. A dona Lúcia sorriu com aquela gentileza de avó e ajeitou um caixote para ele sentar, tratando aquele ex-empresário falido com mais dignidade do que muito sócio engravatado que ele teve na Faria Lima. Ali, no meio do barulho ensurdecedor dos carros passando em cima da cabeça deles, Ricardo sentiu uma paz estranha, percebendo que aquelas pessoas, invisíveis e esquecidas pelo sistema, tinham uma lealdade e um calor humano que os milhões dele nunca conseguiram comprar de verdade, e a raiva pelo Felipe começou a dar lugar a uma vontade de não decepcionar aquela menina e aqueles velhinhos. A conversa fluiu e, pela primeira vez, Ricardo desabafou um pouco sobre a injustiça que tinha jogado ele ali no meio da rua, mencionando por alto que tinha como provar que não era bandido, mas que estava de mãos atadas, sem acesso a um computador ou internet. A Clara, com aquele jeito despachado de quem resolve problema de gente grande todo dia, não aceitou o desânimo dele e saltou na frente, dizendo que sabia exatamente onde eles podiam ir para resolver aquilo. Ela falou da biblioteca pública ali perto e da dona Helena, uma funcionária que às vezes deixava ela entrar escondido para ler uns gibis e que, segundo a menina, tinha um coração mole o suficiente para ajudar quem precisasse. O Ricardo hesitou, com medo de ser humilhado de novo, de ser barrado na porta pelos seguranças por estar sujo e fedendo. Mas a Clara olhou no fundo do olho dele com uma firmeza assustadora e disse que a avó dela sempre falava que o medo não enche barriga nem conserta a vida. Aquela frase foi o empurrão que faltava. Ele percebeu que não tinha mais nada a perder e que devia isso a si mesmo e à família que perdeu. Então levantou, sacudiu a poeira da calça e decidiu seguir aquela criança que parecia um anjo da guarda encardido de fuligem. A caminhada até a biblioteca foi uma verdadeira tortura psicológica para o Ricardo, com cada passo pesando uma tonelada de vergonha e medo do julgamento alheio. Enquanto a Clara ia saltitante na frente, cumprimentando um ou outro conhecido da rua com a maior leveza, ele tentava se encolher dentro do casaco sujo, sentindo os olhares de reprovação das pessoas queimando nas costas dele como se fosse ferro em brasa. Chegando na porta de vidro do prédio, o contraste foi brutal. O ar-condicionado saindo lá de dentro parecia coisa de outro mundo e o segurança de cara fechada já armou a postura para barrar a entrada deles, torcendo o nariz para o cheiro de rua e de suor que eles carregavam. O Ricardo travou na hora. O coração disparou feito louco, revivendo aquela sensação de impotência, pronto para dar meia volta e fugir dali para não passar por mais humilhação. Mas a Clara não baixou a cabeça nem por um segundo. Ela peitou a situação com uma naturalidade impressionante, acenando para a recepção e chamando pela dona Helena, ignorando o segurança como se ele fosse invisível, e puxou o Ricardo pela mão com uma força que dizia: "Confia em mim, a gente vai entrar." Quando a dona Helena apareceu no saguão,
O Ricardo já esperava aquele olhar de nojo de sempre, mas o que ele viu foi uma mulher simples, com óculos pendurado na ponta do nariz, que abriu um sorriso cansado, mas acolhedor ao ver a menina. A Clara foi logo cochichando alguma coisa rápida com ela, apontando para o Ricardo com um ar de urgência, e a bibliotecária olhou para ele não com julgamento, mas com uma compaixão silenciosa que desmontou qualquer defesa que ele ainda tivesse armado. Sem fazer perguntas desnecessárias ou criar caso, com a burocracia do lugar, ela fez um sinal discreto para eles entrarem e levou os dois até um computador mais afastado, num canto onde ninguém ficaria encarando ou incomodando. Sentar naquela cadeira giratória e colocar as mãos num teclado de novo foi uma sensação elétrica para o Ricardo, como se ele estivesse reconectando uma parte amputada do próprio corpo. E ele respirou fundo aquele cheiro de livro velho e limpeza, segurando o choro enquanto tirava o pendrive do bolso como se fosse a chave da própria liberdade. Com as mãos suando frio e tremendo tanto que ele errou a entrada USB na primeira tentativa, Ricardo finalmente conectou o pendrive e viu a luzinha piscar como um sinal de vida. Na tela do computador, abriram-se as pastas que ele guardava como se fosse a própria vida. Planilhas desviadas, gravações de reuniões secretas e e-mails que o Felipe achava que tinha deletado para sempre, mas que Ricardo tinha salvo num backup de segurança. Ele começou a digitar os endereços de e-mail freneticamente, mandando cópia para tudo quanto era lugar importante. Redações de grandes jornais, Polícia Federal, Ministério Público e até para a corregedoria. O barulho do teclado parecia um tiroteio no silêncio da biblioteca, e ele sentia o coração batendo na garganta a cada arquivo pesado que anexava, com medo de a conexão cair ou de alguém desligar a máquina antes da hora. Ele escreveu um texto curto e grosso no corpo do e-mail, se identificando e resumindo a fraude, sem vitimismo, só com a frieza dos fatos. Quando o mouse parou em cima do botão enviar, ele prendeu a respiração por um segundo, revivendo toda a dor da traição, e clicou com força, soltando aquela bomba digital no colo das autoridades. Quando a barra de progresso completou e a mensagem de enviado com sucesso apareceu na tela, Ricardo sentiu uma tontura estranha, como se um prédio inteiro tivesse saído de cima das costas dele. A dona Helena apareceu discretamente, avisando que o tempo tinha acabado, mas deu um sorrisinho cúmplice e desejou boa sorte antes deles saírem de volta para o barulho da rua. Lá fora, o ar parecia até mais leve, e a Clara olhava para ele com aquele orgulho infantil, estufando o peito e dizendo: "Viu? Eu disse que ia dar certo", com uma certeza que ele mesmo ainda não tinha. Eles voltaram para o viaduto com a sensação de dever cumprido, mas a ansiedade agora era outra. Ricardo sabia que tinha feito a parte dele, mas a dúvida cruel se alguém daria atenção para um e-mail vindo de um... Ninguém ficava martelando na cabeça. A noite caiu e ele se deitou no papelão de novo, mas dessa vez o sono veio diferente, sem aquele desespero sufocante embalado pela esperança teimosa que a Clara tinha plantado nele de que o amanhã poderia trazer a justiça que ele tanto esperava. A resposta do mundo àquele e-mail foi mais rápida e barulhenta do que qualquer um poderia prever. Daquelas coisas que só acontecem quando a verdade é escandalosa demais para ser ignorada. Enquanto o Ricardo roía as unhas de ansiedade embaixo do viaduto, a informação corria solta nas redações dos jornais e nos gabinetes da Polícia Federal, com os delegados percebendo o tamanho do peixe que tinha caído na rede. O conteúdo do pendrive era tão completo e as provas eram tão contundentes que não precisou de muita investigação preliminar para expedirem um mandado de urgência, principalmente porque um dos documentos indicava uma movimentação financeira suspeita e uma passagem comprada para Miami naquela mesma noite. A engrenagem da justiça, que costuma ser lenta e enferrujada para quem é pobre, girou na velocidade da luz,
porque o escândalo envolvia gente graúda e milhões desviados. E o Felipe, na sua arrogância de quem se acha intocável, nem imaginava que o castelo de cartas dele estava desmoronando enquanto ele arrumava as malas de grife para fugir do país. O dia já estava virando noite quando o Ricardo, inquieto, chamou a Clara e o pessoal para dar uma volta perto de uma loja de eletrodomésticos que deixava as TVs ligadas na vitrine, o cinema de quem mora na rua. Eles chegaram bem na hora que a programação normal foi cortada por aquela vinheta de plantão que faz o coração de qualquer brasileiro disparar. E a imagem que apareceu na tela fez o Ricardo perder o chão. Era o Felipe algemado, sendo conduzido por agentes federais no saguão do aeroporto de Guarulhos, cercado de flashes e microfones. A legenda no rodapé gritava: empresário preso por fraude milionária. E a repórter falava sobre uma denúncia anônima devastadora que tinha chegado às autoridades naquela tarde, desmontando todo o esquema de corrupção. O Ricardo ficou paralisado, com a boca seca e os olhos cheios d'água, vendo o homem que destruiu a vida dele sendo desmascarado em rede nacional, enquanto a Clara pulava e gritava, apontando para a TV, celebrando aquela vitória como se fosse a final de Copa do Mundo, atraindo a atenção de quem passava na calçada. Ainda atordoado com a repercussão da notícia, Ricardo mal percebeu quando um carro preto freou bruscamente no meio da rua, ignorando buzinas e xingamentos do trânsito caótico do centro. Era a Fernanda, saindo do veículo num desespero que ele nunca tinha visto nela, com o rosto inchado de chorar e o celular na mão, guiada provavelmente pela localização que a reportagem tinha vazado ou por algum contato da polícia. O encontro dos olhares deles foi um soco no estômago de quem assistia. Ela, impecável mesmo na angústia, e ele, a imagem da derrota e da sujeira. O Ricardo travou, encolhendo os ombros de vergonha, tentando esconder a própria miséria, mas a Fernanda não hesitou nem por um segundo. Ela atravessou a calçada correndo, tropeçando no salto, e se jogou nos braços dele sem se importar com o cheiro, com a barba por fazer, ou com as camadas de fuligem que cobriam a pele do marido, num abraço que parecia tentar colar todos os pedaços quebrados dele de volta no lugar. O choro dela era alto, um pedido de perdão engasgado e doloroso que ecoava ali na calçada, repetindo sem parar o quanto ela tinha sido cega e injusta, enquanto o Ricardo desabava ali mesmo, chorando como criança no ombro dela. Logo atrás, o Lucas e a Sofia saíram do carro correndo e gritando "Pai!", com aquela pureza que ignora qualquer circunstância, se juntando num abraço coletivo que fez até o segurança da loja, que antes olhava torto, disfarçar uma lágrima. Foi uma cena de arrepiar, ver aquela família se reencontrando no meio do lixo e do caos, ignorando completamente as diferenças sociais que, minutos antes, pareciam um abismo intransponível entre eles. De longe, encostada num poste, a Clara assistia a tudo com um sorrisinho de dever cumprido, sem tentar se intrometer, mas com os olhinhos brilhando de emoção, sabendo que tinha sido a pequena arquiteta daquele milagre, provando que a fé dela na justiça não era coisa de criança boba, mas de quem entende a alma humana. Ricardo limpou as lágrimas com as costas das mãos sujas de graxa, tentando recuperar o fôlego depois daquela tempestade emocional. E a primeira coisa que ele fez, ao se soltar do abraço da esposa, foi procurar a Clara com os olhos. Ele sabia que aquele final feliz com a família biológica estaria incompleto, e seria uma fraude se ele virasse as costas e deixasse para trás a menina que foi a única luz quando tudo era escuridão. Ele chamou a garota, que estava encolhida perto do poste, meio sem jeito, com aquele receio típico de quem aprendeu que o mundo dos ricos não é lugar para ela, mas Ricardo insistiu com um gesto firme, trazendo ela para o centro daquele círculo de amor. Quando ele disse para a Fernanda e para os filhos:
Essa é a Clara, ela salvou a minha vida. A voz dele embargou de novo, carregada de uma gratidão que dinheiro nenhum no mundo paga. A Fernanda, ainda muito abalada, mas entendendo tudo num olhar só, não teve nojo nem hesitação. Ela se abaixou na altura da menina e segurou as mãozinhas encardidas dela com uma ternura que desarmou qualquer barreira social que existisse ali, agradecendo com um olhar silencioso que valia mais que 1000 palavras. Naquele momento, parado entre o carro de luxo com ar-condicionado e o papelão úmido da calçada, Ricardo tomou a decisão que mudaria o resto da vida de todos eles, sem precisar consultar advogado ou pensar 2 vezes. Ele olhou para a esposa e disse com uma certeza inabalável que não entraria naquele carro sem a Clara, que a partir daquele dia ela não dormiria mais nem uma noite sequer na rua. A Fernanda apenas assentiu, chorando e sorrindo ao mesmo tempo, concordando que a família deles tinha acabado de crescer ali mesmo, no meio do asfalto quente. Antes de entrarem no carro, Ricardo fez questão de ir até o seu Antônio e a dona Lúcia, abraçando seus companheiros de infortúnio com força e prometendo, olhando no fundo dos olhos deles, que aquilo não era um adeus, mas um até logo. Ele garantiu que voltaria não para dar esmola, mas para tirar eles dali e dar a dignidade que eles mereciam, selando um compromisso de honra de que a ascensão dele seria a ascensão de todos que lhe estenderam a mão quando ele não era nada. A volta para casa foi um choque de realidade, mas não do jeito que ele esperava. O luxo que antes parecia essencial agora soava supérfluo perto do sorriso tímido da Clara, descobrindo o que era ter um quarto só dela e uma cama quentinha. Ricardo não quis saber de recuperar o status social vazio de antes ou de frequentar as festas da alta sociedade que viraram as costas para ele. O foco dele virou usar cada centavo da indenização e do patrimônio recuperado para estruturar a adoção oficial da menina. A burocracia foi pesada, como sempre, mas com a repercussão nacional do caso e a pressão da opinião pública, as portas se abriram e ver o nome Clara Mendes impresso na certidão de nascimento foi mais emocionante para ele do que fechar qualquer contrato milionário do passado. Ele percebeu que a experiência dolorosa na rua não foi apenas um castigo do destino, mas uma aula forçada e necessária de humanidade, que quebrou aquele empresário arrogante em 1000 pedaços para montar um pai de família de verdade no lugar. E ele cumpriu a palavra dada sob o viaduto com uma fidelidade canina. Poucas semanas depois, Ricardo voltou ao Anhangabaú, não com moedas, mas com chaves e contratos de trabalho para o seu Antônio e a dona Lúcia. Nascia ali a construtora Renascer, uma empresa que virou notícia não pelo lucro absurdo, mas por focar exclusivamente em habitação popular e ter uma política de contratar gente que o mercado rejeitava, dando chance para quem só precisava de um empurrãozinho. Ver o seu Antônio fardado, trabalhando com orgulho na portaria do prédio sede, e a dona Lúcia comandando a copa com um sorriso radiante, foi a prova final de que a riqueza do Ricardo agora era medida de outra forma. A empresa prosperou, claro, porque competência ele sempre teve de sobra, mas a energia do negócio era outra, movida pela gratidão e pela certeza absoluta de que ninguém cresce sozinho. Uma filosofia que ele tatuou na alma durante aqueles meses dormindo no concreto. Hoje, quem vê a família reunida nos almoços de domingo não consegue distinguir quem nasceu ali e quem chegou depois, porque o amor costurou tudo de um jeito que não deixa a emenda visível. A Clara cresceu e virou uma mulher incrível, que carrega a mesma sabedoria da rua, mas agora usada para liderar os projetos sociais da construtora, mantendo o Ricardo sempre com os pés no chão quando a vaidade tenta subir à cabeça de novo. É curioso observar como aquela experiência terrível, que tinha tudo para destruir o psicológico de qualquer um,
acabou virando o cimento que fortaleceu a base dessa casa, criando uma cumplicidade entre o pai e a filha adotiva que nem a psicologia explica direito. Eles trocam uns olhares no meio das reuniões ou dos jantares que dizem tudo, um código silencioso de quem sobreviveu ao inferno de mãos dadas e voltou trazendo água para o resto do pessoal. A tal construtora renascer virou referência não só de obra, mas de gente, provando que o Ricardo não estava brincando quando disse que a reconstrução seria, acima de tudo, humana. No fim das contas, é difícil até hoje para o Ricardo ou para a Clara explicarem de onde tiraram tanta força naquele dia específico, como se uma energia estranha tivesse tomado conta deles e guiado cada passo até aquele desfecho improvável. Aquela fase ruim passou tão rápido quanto chegou, como uma tempestade de verão que devasta tudo e vai embora deixando o céu limpo, e eles seguem a vida sem romantizar a pobreza, mas respeitando profundamente a dor de quem ainda está nela. Fica aquela sensação de mistério, de que algumas coisas simplesmente precisam acontecer para tirar a gente do eixo e mostrar o que realmente importa, mesmo que o preço pago seja alto demais. O que resta é a certeza absoluta de que, no meio dos escombros de uma vida que desmoronou, eles encontraram um amor que dinheiro nenhum constrói, marcando a história deles para sempre, como a prova viva de que, às vezes, a gente precisa perder o chão para aprender a voar de verdade.